Quanto sua empresa precisa faturar para você sobreviver à reforma tributária? É o tema da nossa live de hoje. Sextou, live da sexta-feira começando. E, gente, primeira pergunta, são sempre perguntas que fazem diferença na nossa vida financeira. Quanto que você precisa que a sua empresa te pague? Talvez seja uma das perguntas mais importantes antes da gente tomar a decisão de abrir ou não um negócio, de ir, optar pelo empreendedorismo ou até mesmo optar pela CLT. Mulheres, se você não tem clareza do quanto você precisa de dinheiro para pagar a sua vida, não importa qual opção você faça, se você vai optar em ir para o empreendedorismo ou você vai optar em ir para a CLT. Ambas as circunstâncias, ambas as situações te trarão problemas, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque você está perdida. É super importante ter clareza de números. Bom dia para você que está chegando. Clica aqui neste avião, convide suas amigas e vamos juntos ficar rica, sem problema com a Receita Federal. E hoje o papo, gente, é para falar especificamente sobre a parte de faturamento. Eu preciso te dizer o seguinte, gente, faturamento não é lucro. Vamos tomar bastante cuidado, porque ainda hoje, 2026, vou registrar a data, nós temos pessoas que confundem faturamento de lucro, ok? Então são terminologias até totalmente diferentes, tá? E, gente, o lucro é aquilo que literalmente sobra depois de você tirar todos os custos da sua empresa. O faturamento é aquilo que você precisa vender. A grosso modo, é tudo que você precisa vender, ganhar de dinheiro, para aí sim pagar os custos da sua empresa, tirar o seu prolabore, fazer o seu adiantamento de lucro para pagar a sua vida, ok? E aí o que sobrar ali, apesar que vamos lá, vou até fazer um adendo aqui em relação ao adiantamento de lucro. Para você adiantar lucro, você tem que ter lucro. Logo, o seu faturamento bruto, ele precisa pagar o custo do seu negócio e o seu prolabore, que entra como uma despesa para a empresa. Ah, quanto que sobrou ali de lucro? R$1.000? Você não vai tirar R$1.000 e colocar para sua pessoa física, né? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque você precisa manter ali caixa. E aí, vamos lá. Então, partindo do princípio que faturamento não é lucro, ok? Importante, gente, muito importante eu bater nessa tecla, sendo mais didática que eu puder, porque ainda hoje, volto, tem pessoas que confundem. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam sobre a questão do MEI. Ah, mas eu vendo 8 mil e aí eu pago as despesas e só me sobra 2 mil. É esse valor que eu considero? Não! Você considera o valor do faturamento bruto para fins de impostos. Na sua grande maioria. Existem exceções, Dani? Existem. Mas no grosso modo, principalmente para quem é MEI Simples Nacional, faturamento bruto, gente. Não é lucro presumido, é faturamento bruto. Vendeu R$6.750, você pode estar como MEI. Vendeu. Entrou de dinheiro lá no teu Pix, na tua maquininha, não interessa qual é a forma de pagamento que você faz, é bruto, ok? Simples Nacional, a mesma coisa. Você vai sempre parar e olhar o faturamento bruto. Se não se atentar a isso, você vai errar muitíssimo em relação à parte tributária. Até porque hoje a gente tem um monitoramento do Pix, tá? A gente tem um monitoramento do Pix. O monitoramento das maquininhas de cartão de crédito é mais velho do que cagar sentado, então não é algo novo, é algo muito antigo. E é uma das coisas mais fáceis para a Receita Estadual fazer o confronto, principalmente para quem é Simples Nacional. A maquininha de cartão de crédito informa lá que você recebeu 10 mil e aí a pessoa viaja na maionese dizendo que não, 10 mil não é meu lucro, e informa lá no Simples, pro contador, enfim, 8 mil. Deu ruim.
que eles mandam já ali a diferença com uma multa. Ei, amigo, olha aqui. Aí você tem que entrar com recurso, enfim. Gente, vamos lá. Faturamento bruto, tá? Titia tá aqui para orientá-los para que façam as coisas da forma mais correta possível, para não ficar dando dinheiro pro governo. Ponto. O que eu mais vejo aqui, gente, o povo dando dinheiro pro governo, porque não desconhece, traz ali a sua vida financeira e a sua vida fiscal de qualquer jeito, baseado no achismo, não quer pagar um profissional da contabilidade. Se você não está, vou falar pela milionésima vez. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu falo muito sobre isso. Se você não quer ter a burocracia, amor, de um empreendedorismo, vá para a CLT. Não se desgasta não, entendeu? Faça ali o seu currículo, se capacite e arrume um emprego CLT, carteira assinada, nada de pejotização não, tá? Bate ali e fala, não, eu quero a minha carteira assinada, eu não quero ter a burocracia de um negócio, por dinheiro nenhum. Cuidado com dinheiro caro. Cuidado com dinheiro caro, tá? Porque esse dinheiro caro, ele te distancia dos seus objetivos de vida, de realizar sonhos e de uma vida, gente, tranquila. Porque, particularmente falando, eu falo Daniele, minha forma de vida, tá? Minha escolha de vida. Eu prefiro ganhar menos dinheiro se eu tiver menos dor de cabeça, gente. Hoje em dia eu olho e falo, o que isso aqui vai me cobrar? Para além do meu tempo, para além do tempo, o que vai me cobrar? Minha saúde, meu tempo de qualidade com os meus filhos? Não quero esse dinheiro não, esse dinheiro é muito caro pra mim, eu tenho 40 anos, gente. Então assim, eu já tô caminhando pra menos burocracia possível. E você, meu bem, você tem essa clareza? Porque se você não tem essa clareza daquilo que você está disposta a suportar, você nunca vai conseguir de fato entender quanto que você precisa faturar para você fazer essa empresa crescer. Para que essa empresa consiga passar a transição da reforma tributária, gente, que vai até 2032. E para além da reforma tributária, eu preciso abrir aqui um adendo muito grande, que é a questão econômica no nosso país. Se você não está entendendo o que está acontecendo no mundo, você vai quebrar esse negócio. Se você não está entendendo, não para fazer uma pesquisa de mercado, você vai quebrar esse negócio. Ah, mas eu estou tentando. Não tente. Não tente. Faça plano. Tenha um planejamento. Se você passou dos 35 anos e está tentando, irmã, você corre o risco de entrar para as estatísticas. De mais uma tentativa furada. Você corre um enorme risco de entrar para a estatística do nível de endividamento e inadimplência no Brasil. Por quê? Porque está viajando na maionese. Porque não tem nada, nem que seja num caderninho, gente, escrito. Ó, minha atividade, sou cabeleireira. Cabeleireira. Qual é o custo do meu salão? Aluguel, água, luz, empregado. Quais os serviços que eu presto? Corte, isso, aquilo ali. Cada serviço, qual é o custo envolvido dentro deles? Precisa saber. Se você não souber, acredite, você vai ter um problema muito grande. Não dá para você ter 200 mil tipos de serviço. Você precisa ser boa em alguma coisa. É melhor que você tenha poucos serviços. Por exemplo, você é uma cabeleireira. É melhor que você tenha poucos tipos de atividade ali, é um corte específico, ou é um, sei lá, se especialize em algo para que você possa cobrar até, porque quando você se especializa em alguma coisa, você tem licença poética para ter um ticket médio maior. Ok? E te economiza tempo. Por que te economiza tempo? Porque você cria processos. Na live, alguma live para trás aí que eu fiz nas últimas sextas-feiras, eu falei especificamente sobre processo, gente.
E o processo, ele tem que estar atrelado em tudo na nossa vida. Caso contrário, você não vai sobreviver a esse período negro que nós estamos passando no país. Seja pela questão econômica, propriamente dita, ou seja também pela questão da transição da reforma tributária. Mudanças que estão acontecendo, tá? Vamos parar e prestar atenção. Então, coloca no teu caderninho quanto que eu preciso que a minha empresa fature. A gente está falando de faturamento aqui, hoje. Na semana que vem eu vou estar falando sobre a parte do plano de negócio para a gente poder alinhar tudo isso e fazer e começar, né? Porque demanda tempo, gente. É importante eu falar isso aqui. Quando você toma a decisão de abrir um negócio, você precisa ter clareza de que você precisa de pelo menos 2 anos para entender de fato como que funciona o mercado, como que funciona esse negócio dentro da sua vida, os nãos que você vai precisar dar para conseguir manter esse negócio. Eu estava conversando com uma colega essa semana, eu achei bem interessante o que ela falou assim na mesa, né? Ela falou assim, eu tô com um grupo lá de clientes que vai sair do escritório e eu já tô recalculando a minha rota para aguentar, para suportar essa baixa do honorário e voltar a fazer captação. E eu achei aquilo fantástico. O nível de clareza. O nível de clareza. A irmã tá de parabéns. Porque eu vejo muitas mulheres, principalmente mulheres, tá? Porque eu lido mais com mulheres, mas acontece com homens também. Que não tem essa dimensão de que vou ter uma baixa no meu faturamento, eu preciso recalcular minha rota, minha vida, os meus gastos. Principalmente se você ainda não chegou a um nível de reserva financeira, de fluxo de caixa, que te dê uma possibilidade de pelo menos 1 ano aí de vida tranquilo, sem precisar ficar muito desesperado. Então, gente, tem que parar para parar mesmo, parar, literalmente parar, sentar, pegar um caderninho. Se você não tiver, o caderninho, ele serve para brainstorming. E é muito importante você fazer essa chuva de ideias. Cara, o que eu quero da minha empresa? Por que é que eu estou empreendendo? Por que é que eu tomei a decisão de empreender? É uma renda extra? Gente, vou voltar e abrir esse adendo aqui. Mulheres, você empreende por renda extra? Tem que ter clareza. Você empreende porque, bom, a sua vida toda depende do seu empreendedorismo, porque lá no CLT você não vai ter condição de ganhar a mesma coisa que é empreendendo. No meu caso foi assim, gente. Eu vivi uma vida inteira de CLT. Só que quando eu me divorciei e eu fui fazer conta, rapidamente eu fui fazer conta, porque eu sou dessa. Não tinha uma, quero me separar. No outro dia eu já tava com a planilha aberta. Calma aí, vamos ver o que eu vou ter que arrumar agora, visto que o cenário mudou. Sem sacanagem, no outro dia eu já tava com a planilha aberta. No outro dia eu já tinha recalculado toda a minha rota. A pessoa até virou e falou assim, nossa, você é muito rápida. Eu falei, não, irmão, é tu que é muito viajante. Não é que eu sou rápida. Então, eu parei e falei, cara, fui pro Google, quanto que estão pagando na CLT? Pra minha situação atual. Eu falei, não tem condição de ir pra CLT. Eu vou ter que fazer uma negociação aqui com o ser humano. Por quê? Porque os meus filhos são caros. Tenho 2 filhos. Então, no meu contexto de vida, até hoje em dia mesmo, ir para a CLT era inviável, financeiramente falando. Então, eu tive, Senhor, que aturar todo o desconforto do empreendedorismo. E não foi fácil, gente. Foi muito difícil para chegar até aqui. Então, hoje, quando eu vejo irmãs que não é que não precisam, tá? Mas não precisam, porque às vezes tem ali um esposo, parceiro, e que ela pode ir devagar, não precisa de fato ter todo o valor da renda para aplicar em sua vida, porque tem alguém ali que ajuda. Irmãs, é muito melhor você ir devagar, tá?
é muito melhor você ir devagar. Porque não é todo mundo que aguenta. Não é. Não é todo mundo que aguenta o empreendedorismo de verdade, fazendo o que precisa ser feito. Não é todo mundo que aguenta. Precisa ter um estômago muito forte, precisa ter um nível de resiliência e de clareza muito forte, que hoje eu, Daniele, vejo isso em pouquíssimas pessoas. Mulheres, principalmente. Não é pra falar que a gente é fraca nem nada não, gente. Mas a gente tá muito... Nossa, a gente tá muito longe, muito, muito, muito mesmo, de uma resiliência focada na parte financeira. A gente tá muito aquém dos homens, tá? Por quê? Porque a gente não foi educada, tá? Então, assim, eu não vou colocar culpa em ninguém, nem homem, nem mulher, nem pai, nem mãe. Eu não sou esse tipo de pessoa. Porém, a realidade é essa. A grande parcela das mulheres, quando vai empreender, elas querem que alguém faça a parte chata do negócio. Que é qual a parte chata? É a burocracia, é você sentar, fazer análise de mercado. Ah, eu não sei fazer isso, Dani, eu sou uma cabeleireira, não deve saber mesmo, você tem que ser boa pra cortar cabelo. Aí o que você faz? Você contrata um profissional pra te ajudar. É isso. Com muita clareza. Você vai pro YouTube estudar. Quando você não tem dinheiro, mas você tem tempo, você vai se dedicar seu tempo pra estudar. Caso contrário, meu bem, você vai nadar e morrer na praia. É isso que você quer pra sua vida? Então vamos lá, pega o teu caderninho hoje, assim que terminar essa live, você vai colocar assim, ó, quanto que eu preciso que a minha empresa fature? Essa live é específica para quem empreende, tá, gente? E aí talvez você vai desistir de empreender. Pode ser. Corre o risco. Bom dia para quem tá aqui comigo. Corre o risco de você desistir de empreender, tá? Contanto que você consiga manter a sua eu do agora e construir a eu do amanhã, gente, seja empreendendo, seja em CLT, é indiferente, tá? Então vamos lá, primeira coisa, custo fixo da empresa. Você vai pegar o teu caderninho e vai colocar assim, ó, quanto que a minha empresa precisa faturar. Aí você coloca custo de aluguel, se você tiver, custo de, sei lá o que tu tem. Me fala aqui qual é a atividade de vocês, aí eu vou trazendo aqui uns custos específicos. Eu vou usar como uma psicóloga e uma cabeleireira, que normalmente é uma quantidade maior de profissionais dessas áreas correlacionadas até, tá? Aí é uma psicóloga que aluga subloca uma sala, tá? Ah, subloca uma sala, você vai colocar lá o aluguel, água, luz, telefone, cafezinho, seus itens que talvez você precise, quem é cabeleireira lá, a tesoura ou a manutenção disso, enfim, você precisa ter clareza dos seus custos. Eu, como contadora, eu tenho um custo, o sistema, folha, toner, a luz, muito, porque meu computador fica ligado o dia inteiro, coitado, às vezes de 5 horas da manhã até 9 horas da noite. Então, energia aqui pra mim é um super gasto. Eu não tenho custo de aluguel porque eu trabalho home office, mas, por exemplo, custo com inteligência artificial, custo com assinaturas de plataforma, tudo isso são custos. Então, qual é o seu negócio? O seu negócio tem um custo específico. Aí eu tô falando, gente, só aquilo que é atrelado ao seu CNPJ, tá? Ah, se você paga ali o teu plano de saúde, é importante eu lembrar disso aqui. É o teu plano de saúde como pessoa, mais quem paga o CNPJ. Isso também está atrelado ao custo. As licenças anuais também tem que estar colocando lá no custo do seu negócio. Então, você pega o caderninho, aí eu te dou licença poética para usar o caderninho. E vai fazendo ali uma chuva de ideias, tá? Custo fixo. Vamos separar aqui, tá? O custo fixo desse negócio. Aí vamos pro custo. A irmã que tá falando que tem uma funerária. Eu não faço ideia dos custos fixos de funerária, mas acredito eu que é o basicão. Aluguel, água, luz, telefone, funcionário. E aí, gente, o funcionário é a atividade do seu negócio. E aí, lembrando que cada negócio normalmente tem um sindicato, tem um piso salarial. Então, independente da pessoa que está hoje com você, se você precisa de mão de obra de terceiro, você tem que colocar isso como um custo fixo no seu negócio.
O custo fixo do seu negócio, você vai colocar lá um auxiliar administrativo e o piso salarial e os custos atrelados a isso, tá? Custo fixo. Depois a gente vem com os custos variáveis, que está muito correlacionado à sua demanda de trabalho mesmo. Por exemplo, uma cabeleireira, ela vai ter um custo variável quando ela fizer uma selagem, quando ela fizer um corte, quando ela fizer algum tipo de tratamento. Então, tudo isso tem que estar bonitinho. Uma das coisas que eu coloco como dever de casa para os meus clientes é eles fazerem um menu de serviço deles. Igual um cardápio de restaurante, gente. Você tem que colocar o menu de serviço para que você tenha noção média dos custos variáveis relacionados a cada prestação de serviço ou para cada venda do produto. Produto, ouso dizer que é mais fácil a gente ter essa quantificação. Por quê, Dani? Porque o produto você compra lá por 5 reais, você vende por 20. Opa, 5 reais é o custo desse produto que eu tô revendendo, aí tem a embalagem, aí tem o frete, e aí eu vou ver ali o meu valor líquido, que seria o lucro da empresa? Não. É o lucro da venda daquele produto que tem que suportar os custos fixos da empresa, tá? Mas em via de regra que eu tô falando aqui é só para que você tenha clareza da tua realidade agora. Porque, gente, é importante a gente ter, por exemplo, aí você identificou que seus custos, vou pegar minha calculadora aqui, são custos até elevados e que você não pode ser MEI. Por enquanto não foi ainda, gente, vou abrir um adendo, não foi aprovada o aumento do MEI, tá? Está ainda em discussão, não foi aprovado. MEI até agora, 20 de março de 2026, R$81 mil por ano, R$6.750 por mês. Aí você já colocou no caderninho e viu que esse teu negócio, só o custo dele é, 6 mil, e você vai ter que faturar quanto? Para você pagar o custo e ainda pagar a sua vida. Não pode ser MEI. Não pode. Tem que ser uma empresa de Simples Nacional. E quanto mais cara for a sua vida, mais faturamento você vai ter que ter. Lembrando que faturamento é venda. E venda depende do mercado. Do mercado que você escolheu. Se você é uma cabeleireira, você é uma cabeleireira de bairro, quem tá no teu entorno? Tudo isso, gente, precisa parar para pensar. Porque vai se esbarrar na questão do tributo. Se eu tenho uma vida de 10 mil, a minha empresa precisa faturar pelo menos 15, 13, dependendo do negócio. Não pode ser MEI, nem se for realmente aprovado o aumento. Tá? Se você tem uma vida de mais de 10.833,33, se eu não me engano, que vai ser, será, não sei, o aumento do MEI, nem quando tiver o aumento do MEI você não vai poder ser MEI. Então, observem, tá? O ponto 2 aqui, custo pessoal da empreendedora. Qual é o custo da sua vida? Qual é o custo da sua vida? Eu não sei. O que eu mais escuto quando eu faço essa pergunta é: não sei. Não sei. Como assim, irmã? Tu não sabe? Na altura do campeonato, onde a gente tem acesso ao conhecimento de forma tão facilitada, e infelizmente, da mesma forma que a gente tem acesso ao conhecimento da forma facilitada, a gente está tendo um acesso ao crédito facilitado, e isso está acabando com a vida financeira da galera. Porque perderam as dimensões de coisas muito simples, gente. O dinheiro é uma moeda de troca. Dinheiro é moeda de troca. Eu troco o meu tempo com outras pessoas. Em relação a coisas e serviços. Tá? Me fizeram uma pergunta: por que muitos contadores não comeram sobre sociedade unipessoal para empresas? Alan, se você puder colocar melhor aqui essa sua pergunta, aí eu consigo falar alguma coisa, mas eu não entendi a forma que colocou aqui, tá?
Então, gente, essa correlação, ela é importantíssima que a gente precisa fazer. Eu não posso não saber o custo da minha vida. Se eu não sei o custo da minha vida, misericórdia, gente. Como que eu vou direcionar o meu negócio? Seja você que tem uma empresa, tipo eu sou empresária, eu que faço tudo. Eu não tenho uma funcionária para demandar o operacional. Mesmo você que hoje já tem funcionários que demandam ali a questão operacional, você precisa saber quanto que essa empresa precisa te pagar. E aí eu volto, principalmente se você está na estrada no matar ou morrer. A empresa precisa vender, precisa faturar para você pagar seus boletos do dia a dia. Aí você não tem clareza do custo da sua vida pessoal e do quanto você consegue produzir, lascou. Vou dar um exemplo assim, bem simplório, gente. A pessoa tem um custo de vida de 10 mil. A empresa dela precisa faturar 15. Certo? E aí ela é uma cabeleireira. O ticket médio dela é R$100. Se é que ela precisa de 150 atendimentos, mas ela só consegue atender 120 pessoas. Ela não consegue atender 150. Ela tá lascada. O Alan tá me fazendo uma pergunta aqui. Por que muitos contadores não comentam sobre sociedade unipessoal para empresas? Depende. Depende do tipo da empresa. Depende muito. Quando a gente fala de empresário individual, gente, é até interessante você me colocar isso, porque vai fazer muita diferença a opção da natureza jurídica, que é isso, tá, gente? É natureza jurídica, do tipo de empresa que você vai optar em abrir. Faz diferença também. Não é todo mundo, por exemplo, que eu abro uma limitada. Depende muito da atividade dessa pessoa e depende do nível de organização dela também. Eu estou com uma cliente que ela era MEI, logo ela era um empresário individual. Ela se desenquadrou do MEI, eu mantive como um empresário individual para poder ver como que ela ia se sair, mas infelizmente ela não está conseguindo manter um nível de organização e a minha orientação foi para a gente transformar para uma limitada e proteger o CPF dela. Então assim, depende. Não é que os contadores não falam. Talvez porque você não está sendo bem assessorado, não sei, não posso nem dizer isso na realidade. Ou porque precisa de uma consultoria mais específica, tá, gente? E aí é muito interessante, gente. Quando eu começo a falar sobre faturamento, quando eu começo a falar sobre a parte de planejamento, as pessoas se sentem extremamente incomodadas, tá? Uma outra pergunta me fizeram aqui. MEI é para empresa ou não? MEI, gente, é assim. Aí tem tudo a ver com essa live, que é o que eu tô falando, ó. Quanto que custa a sua vida? Ah, minha vida custa 2 mil, Dani. Legal, 2 mil. Aí você optou em fazer qual tipo de negócio? Esse negócio está dentro das atividades do MEI? Primeira coisa, se você é psicóloga, você não pode ser MEI. Todas as profissões regulamentadas não podem ser MEI. Então, nem configura isso se você tem essa atividade. Se é uma contadora, uma advogada, uma psicóloga, você não pode ser MEI. Ponto. Nem fala de MEI, já passa para o segundo nível, que é ou você vai tributar como uma pessoa física, ou você vai abrir um CNPJ, aí precisa de planejamento. Baseado em quê? No quanto que você precisa faturar. No quanto que você precisa faturar para pagar a tua vida. E aí eu vou voltar. Hoje o MEI, o limite do MEI é 81 mil por ano, R$ 6.750 por mês. Se você tem uma vida de 8 mil, o MEI não é para você. Mas se você tem uma vida de 11 mil, nem se o MEI aumentar, você vai poder ser MEI. Por quê? Quanto que você vai precisar faturar? E quando a reforma tributária realmente começar a acontecer agora, janeiro de 2027, a gente já vai começar a fazer o recolhimento do IBS da CBS, iniciando em 1%, mas é um custo.
E é um custo que será repassado para todos nós. Você parou para pensar sobre isso? Você parou para entender a sua margem de segurança, margem de lucro, fluxo de caixa, capital de giro? Se você não está entendendo nenhum termo do que eu tô falando aqui, você está empreendendo de qualquer jeito, mana. E você vai acumular dívidas, porque você não tem clareza. Você não está dominando o seu número. Você não está dominando a parte do empreender. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fechar esse CNPJ, você tem que pegar o seu currículo e ir para a CLT. Ah, mas eu vou começar ganhando pouco. Bem-vindo à realidade. Quando eu comecei lá na CLT, lá em 1900 lá vai bolinha, eu vendia plano funerário. Ganhava uma mixaria. E é assim que a gente começa. Tá? Sem vergonha nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. É melhor você ganhar pouco, com dignidade, pagando suas contas em dia, do que você querer empreender, viver uma vida que você não tem condição de pagar. Não tem condição de produzir. Olha só que merda que tá o nosso país, gente. Nós estamos com 80% basicamente da população brasileira endividada. Isso é normal? Isso é legal? Isso é honesto? Isso é íntegro? Não é possível que as pessoas olham isso e achem isso legal. Mas por quê? Porque quer viver uma vida que não tem capacidade de produzir. É isso. Eu sou defensora do não aguenta a burocracia de um negócio, faça seu currículo e vá para a CLT, com muito amor no coração, sem vergonha nenhuma. Nenhuma. E até porque, gente, desde que o mundo, é assim que funciona o jogo. Vamos normalizar o trabalho, vamos normalizar a vida cotidiana, com muito amor no coração. Vamos viver a vida cotidiana, com muito amor no coração, com moral e princípios. Quem fica falando que não pagar imposto é legítima defesa, você é um sem vergonha. Devia ter vergonha de falar uma parada dessa. Tu não está contribuindo com o teu país. Se você não está satisfeito em como o governo está lidando com os impostos, você tem que cobrar. Eu cobro, você cobra? Então, gente, uma outra questão. Simular regime que vai ser adotado a partir de janeiro de 2027. Ó, eu tô no dia 20 de março de 26. Desde o início do ano eu comecei a fazer live específica, tentando aqui trazer orientação para vocês em relação às mudanças que a gente está vivendo, em relação à reforma tributária. Quem me segue aqui e falar que eu não avisei, eu juro que eu vou até vocês e dou na cara de vocês. Não vou não, mas enfim. Sintam-se estapeados, ok? Porque eu estou desde o início do ano fazendo live toda sexta-feira. Não teve nenhuma semana que eu fiquei sem fazer live desde o início do ano. Todas as minhas lives ficam no meu canal do YouTube, Dani Dornelas Contadora, para que você não chegue lá em janeiro de 2027, você que é MEI, que vai ter que emitir todos os documentos fiscais, você que é Simples Nacional, lá em setembro o teu contador tem que já ter, na realidade ele já tem que ter conversado contigo, tá? É sobre isso, o contador já tem que ter conversado com você e você conversado com o contador. Qual vai ser a opção tributária que eu vou fazer? Lá em setembro de 2026, lá, daqui a pouco, que é assim, né? A gente pisca, já chegou setembro. Tem que optar em qual tipo de regime você vai fazer. Se você é uma empresa de Simples Nacional, você vende para pessoa jurídica, vai ser melhor você fazer o regime híbrido. Se você vende para o consumidor final, vai ser melhor você continuar dentro do Simples Nacional? Ou mesmo você vendendo para CNPJ, você conversou com todos os seus stakeholders, você conversou com todas as pessoas que compram de você e eles aceitaram pegar ali o valorzinho michuru que você vai poder gerar de crédito para eles de BS, CBS.
Olha que legal, colocaram aqui pra mim no TikTok. Quanto mais tributa, mais rico ficaremos. Exato, quanto mais você paga de impostos, isso quer dizer que você tá ganhando dinheiro. Agora, se esse dinheiro não tá gerando patrimônio, é porque você não tá sabendo fazer os parangolês certinho, tá? Sim, a regrinha é, eu tô pagando uma guia do Simples, cara, ou fui pro lucro presumido, fui pro lucro real, eu tô ganhando dinheiro. Cassiar, MEI é obrigado a emitir nota fiscal. Em 26, o MEI é obrigado a emitir nota fiscal para CNPJ, para pessoa física não. Vou abrir um adendo, a partir de 1º de abril, aqui no estado do Espírito Santo, os MEIs de comércio vão ter que começar a emitir nota fiscal também, tá? Mas, em via de regra, para o Brasil, em termos de reforma tributária, a partir de 1º de janeiro de 2027, todos os MEIs, todas as empresas, gente, vão ter que fazer emissão de nota fiscal, tá? Eu acredito que mais pra frente a gente vai ter um direcionamento bem melhor em relação a isso, até para, por exemplo, os profissionais autônomos, que hoje que alguns, por exemplo, têm a possibilidade de pagar o ISS fixo, e aí não necessariamente precisam emitir nota fiscal à prefeitura para pagar o ISS, talvez terão que fazer a emissão da nota fiscal para pagar o IBS e a CBS. Então, cenas dos próximos episódios. Porém, já é estabelecido lei, tá? Já tá lá na Lei 214 de 2025. O MEI é obrigado a emitir nota fiscal a partir de 1º de janeiro de 2027 para todo mundo que vender. Por enquanto, você é obrigado a emitir nota só quando você faz venda CNPJ. Você que é do Espírito Santo, cuidado, porque a partir de 1º de abril deste ano 26, também terá que emitir nota fiscal para empresas de comércio, tá, gente? Então, essa parte, ela é importante. Você precisa ter essa clareza. Se não tiver essa clareza, saiba que o teu negócio vai quebrar. Saiba que você vai acumular dívida. Gente, o que eu mais pego aqui, ao longo de 19 anos de carreira, 19 anos de carreira, vocês não têm noção. Só essa semana eu joguei fora, porque às vezes eu ficava guardando aqui os CNPJs que aparecem. Ah, consulta pra mim. Eu vou lá, consulto e às vezes eu fazia regularização, então eu tinha um monte de CNPJ aqui parado. Até para nível de pesquisa meu mesmo, tá? Eu joguei fora um monte de CNPJ, que eu tava aqui dentro da minha pastinha, e eu joguei fora. E essas pessoas estão totalmente fodidas. Tem outro termo para usar? Não tem, gente. Porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Se tem um troço que te cobra com juros e correção monetária, é um tal de guia do MEI. E que te ferra lá na frente, é uma coisa horrorosa. Por quê? A guia do MEI, ela é basicamente a sua aposentadoria. É isso. Por exemplo, caso você fique doente e precise pedir um afastamento, você não vai conseguir. Camila, você faz contabilidade para advogada? Depende. Depende de qual a proposta que a advogada tem. Em via de regra, sim. Eu só trabalho com prestador de serviço, tá? Se você falasse assim, para alguma empresa comercial, eu ia ser categórica que não. Mas prestador de serviço, sim. Tá? Principalmente profissional autônomo. Essa simulação, gente, de regime, vamos lá. Por quê? O MEI, as empresas que são microempreendedoras, elas não são obrigadas a ter contabilidade. Qualquer outra empresa precisa ter um contador para assinar. Ok. Você vai abrir uma empresa normal, precisa de um contador. Quando que eu vou procurar um contador? Você lembra do caderninho que eu mandei você abrir? Eu sou mandona, tá? Que eu mandei você abrir? Você vai colocar assim, quanto que eu preciso que a minha empresa fature? 15 mil. Opa, MEI não é pra você. Tá, mas qual é a atividade? Eu sou uma advogada? Eu sou uma psicóloga? Eu sou uma fisioterapeuta? Eu sou uma nutricionista? Eu sou médica? Eu sou o quê? Eu vou abrir um restaurante que já vai chegar num ticket médio mais caro. Você vai procurar uma contadora da sua confiança antes de abrir esse negócio. Ok? Antes de abrir esse negócio.
Bruna, aqui fica o meu WhatsApp, mas o meu WhatsApp fica no link da minha bio também, tá? É só clicar lá e me chamar no WhatsApp, que assim que eu finalizar aqui a gente conversa. Não deem mole, não deem mole. Por quê, gente? Com o monitoramento do Pix, e olha que isso é velho, desde que o Pix entrou, desde que veio o primeiro convênio, se eu não me engano, sim, o convênio era 50 e depois foi para um 66, já nem me lembro mais do número do convênio, porque, gente, isso é mais velho que cagar sentado. Eu ficava aqui falando, gente, vocês têm que prestar atenção, porque o monitoramento do Pix, e aí metiam um pau em mim. Pam! Chegamos em 2026, monitoramento do Pix. Aí falam que eu sou bruxona. Sou mesmo, gente. Vai, ó. Escuta a titia que é sucesso, tá? Escuta a titia que é sucesso. Até porque eu também não quero me ferrar. Então, basicamente, tudo que eu falo aqui com vocês são coisas que eu aplico aqui dentro da minha vida pra ter resultado. Se não der resultado, eu nem vou falar nada aqui pra vocês, tá bom? Tá bom? Então, parem pra, sim, analisar as fontes de renda de vocês. MEI é só para quem pode, em nível de atividade e em nível de faturamento. E não é possível, gente, que vocês vão abrir um negócio sem ter uma noção do quanto que vocês vão começar a faturar. Existe valor de mercado, é só dar um Google. Quanto que é o faturamento médio? Ah, gente, eu vou até fazer isso aqui com vocês, porque eu adoro fazer essas coisas. Eu tô aqui com o meu computador no Google. Vamos lá. Qual o faturamento médio de uma advogada? Coloquei advogada. Entre 4.000 a 9.000 mensal para profissionais empregados. Mas que pode chegar a 20.000, dependendo ali da associação que você faz. Sabiam disso? Eu não sabia. Google está me dizendo isso. Inclusive, você pode ir no modo IA, gente, que é fantástico. O modo IA é um negócio incrível. Façam esse dever de casa, colocando aí a atividade de vocês. Vou colocar aqui qual o faturamento médio de uma contadora. É triste, tá? Aí ele tá me dizendo aqui, ó, é entre 4.000 e 6.700 reais. Isso é verdade, a parte dos 4.000, o valor, a mediana, aqui no estado do Espírito Santo, a gente fez uma pesquisa em 2024 e é realmente 4.000, tá? Ó, começando agora no ramo de moda infantil. Qual o faturamento médio de uma empreendedora de moda infantil? Tá entre 5.000 e 50.000. Pode superar 100.000 por mês, tá, gente? Isso é mês. Mas ele fica... Aqui é a informação do Google, tá? Entre 5.000 de e-commerce, 5.000 e 25.000 por mês. Costureiro, faço lingerie infantil e adulto. Vão para o Google e façam essa pesquisa. Se você está começando um negócio, você precisa ter uma noção do faturamento mínimo. A Camila está me fazendo uma pergunta excelente. O que fazer primeiro? Pagar as dívidas e limpar o nome ou guardar dinheiro? Você vai fazer as duas coisas concomitantemente. Como, Dani? Guardar dinheiro, meu amor. Nem que seja R$5 você vai colocar na caixinha do seu banco. E vai comprar um fundo de investimento imobiliário CPTS 11, que hoje está cotado a R$ 7,94. Logo, você precisa, para começar a guardar dinheiro, o quê? R$14. Você vai guardar dinheiro. E vai ligar para todos os seus credores para fazer a negociação. Todos. E tem que ter isso planejado. Que, inclusive, é o último tópico aqui da nossa live. Planejamento. Planejamento, gente, de caixa, de dinheiro que você precisa. E aí, muito bom, Camila, você ter levantado isso. Ai, Dani, eu estou com dívidas. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar para todo mundo. Aí estão me fazendo, vale a pena pagar à vista ou parcelar a negociação? Depende.
Depende, tá? Se você tiver o dinheiro para pagar à vista e o desconto for muito bom, pague à vista e se livra da dívida. Se não for um desconto muito bom e você tem esse dinheiro, você vai deixar o dinheiro rendendo 14,75% que está a Selic e vai parcelar e vai pagar. Observe se há possibilidade de amortizar, tá? E aí você vai fazendo a amortização disso. E é muito importante, Rose me perguntou qual a corretora, né, para investir, junto ao seu banco, tá? No meu caso, eu sou correntista do Itaú e eu faço os meus investimentos pelo Ion. Meu filho faz pela Rico. Se você é Nubank, você vai fazer pelo Nubank. Se você é Santander, você vai fazer pelo Santander, tá? Então, dentro desse planejamento, é uma questão de clareza, gente. E se você não trouxer urgência, pum, agora, coloca a porra no papel. Agora sim pode o papel, tá? Semana que vem a gente vai falar do Excel. Mas hoje a gente vai falar só do caderninho, ok? Quanto eu preciso faturar? Qual a minha atividade? O que você faz? É advogada. Advogada não pode ser MEI. Ah, mas tá todo mundo fazendo isso. Gente, entre no nível de moralidade, pelo amor de Deus. Você vai ficar mentindo a sua atividade? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. As pessoas estão se vendendo. Estão vendendo a sua moralidade. Estão vendendo seus valores e seus princípios por causa de uma mixaria. Porque no fim do dia, gente, o pagamento que você faz do tributo de forma correta é só para você não vender sua alma pro diabo. Porque não sei se te contaram, mas eu te conto. Porque o pai da mentira é o capiroto. E se você abre um CNPJ como profissional, como uma advogada e abre um MEI, tu tá vendendo a tua alma pro capiroto, você tá mentindo. O óbvio precisa ser dito. A Jocilene tá falando, sou manicure iniciante, acha melhor manter só no CPF? Você é na CLT? Se não tá pagando INSS, abre o seu MEI hoje. Abre o MEI hoje. Tá? Se você tá iniciante, você tá ganhando menos do que 6.750. Se você não está em CLT, você já tem que ter o teu MEI, pelo menos para garantir teu INSS. E me pague isso em dia, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, vamos desburocratizar, ou melhor, vamos normalizar o papo da educação fiscal, o papo de um negócio mesmo feito de forma correta. Vamos normalizar, tá? O empreendedorismo de verdade. Se você saiu do CLT, já abre o seu MEI, tá? Até para que você não tenha falha de contribuição. Ok, gente? Parem para dar valor e dar prioridade para a vida financeira de vocês. Se você é mais jovem, eu entendo que quando a gente está muito nova, eu não era muito assim não, tá, gente? Eu confesso. Desde quando eu era jovem, eu já era velha. Eu era pirralha, eu já imaginava velha e querendo as coisas. Mas eu sei que nem todo mundo consegue ter essa dimensão do longo prazo. Então é importante você colocar ali no seu papelzinho, no seu caderninho, um brainstorming daquilo que você quer, inclusive. Quanto que custa? Ó, gente, hoje com o celular, com o computador, com o Google, não é muito difícil de você ter essas clarezas. Você não precisa nem ser especialista em nada. É só você colocar no Google. Assim, eu tô aqui falando pra você. Qual é o faturamento médio de uma cabeleireira? Qual é o faturamento médio de uma advogada, de uma contadora? E a gente precisa planejamento. Planejamento sempre, sempre. Se você está com dívidas, você vai ligar para todos os seus credores, você vai ligar para todo mundo, você vai anotar todas as suas dívidas. E sim, concomitantemente, a gente precisa fazer caixa. E eu sou a defensora do comece com pouco. Nem que seja R$5, você tem que deixar na caixinha do seu banco este mês. E no mês que vem, mais R$5 você tem 10. E no próximo, você vai ter 15.
E por aí vai, e você force a não tirar aquele dinheiro. E não é sobre rentabilidade. Ah, que rende muito pouco. Não é sobre rentabilidade, é sobre proteção. É sobre ter moeda de troca. Quem não tiver caixa neste período da reforma tributária corre o risco de quebrar e ficar cheio de dívida e ter o seu CPF, por exemplo, bloqueado. Aí, se tem o sonho de comprar sua casa própria, vai pelo ralo. Por quê? Score bancário. Teve uma pessoa nesse mês, no início do mês, que entrou em contato comigo porque o score dela estava muito baixo, ela não estava conseguindo alguma coisa lá que ela precisava fazer. Quando eu fui analisar, gente, tinha um monte de dívida. Um monte. Tudo dívida desse tamanhozinho. Ah, mas eu não sabia. Eu falei assim, então, eu te sugiro, se você estiver com pressa, vai pagando tudo. Os que foram um pouco mais caros, entre em contato com o banco e negocie. Tá? E negocie. Vou recapitular. Para você sobreviver ao período crítico econômico do nosso país de reforma tributária, você precisa observar quanto que a sua empresa precisa faturar para pagar o custo fixo da empresa, pagar os custos variáveis atrelados ao serviço ou produto, pagar o seu custo de vida pessoal, ok? O seu prolabore, o adiantamentinho de lucro. É importante você parar para verificar qual é a margem tributária que você vai precisar ali, baseado no seu, qual o regime melhor para que você possa optar, se você vai estar como um simples nacional híbrido, se você vai para um simples nacional normal, se você vai gerar um crédito pequenininho para quem você está vendendo, se você vende para pessoa física, se você vende para pessoa jurídica, tudo isso você tem que parar agora e já verificar. Entre em contato com o teu contador, com a tua contadora, e se você não tiver contador e contadora, misericórdia Jeová, tá? Me chama aqui no WhatsApp que eu posso te orientar e te passar uma colega para te orientar aí dependendo da sua atividade. E planeje o seu caixa. Planeje o seu caixa. Se você não planejar ter caixa, capital de giro, reserva financeira pessoal, infelizmente, você não vai sobreviver ao período apocalíptico que a gente tá vivendo já e vai viver muito mais daqui pra frente, gente. Principalmente se essa guerra não acabar nas próximas 2 semanas. Só que assim, no caos existe oportunidade. E eu estou aqui toda sexta-feira para ajudá-las a ter insights o suficiente para passarmos desse período de pelo menos 10 anos. Os próximos 5 anos serão caóticos. Se sua vida tá uma bagunça, sugiro que você pare tudo que você tá fazendo e organize a bagunça. Procure um profissional para te ajudar. Cara, vá pra terapia, vá fazer exercício físico, vai transar com o teu esposo, com o teu marido, vai fazer qualquer coisa que não seja atrelada ao dinheiro e resolva a sua vida. Senão vai quebrar. Não é que eu tô querendo desejar o mal, ao contrário. Se eu quisesse o mal de alguém, eu não estaria aqui toda sexta-feira. Aqui no Instagram até que não, mas no TikTok de vez em quando alguém entra aqui e me esculacha. Eu aqui tentando ajudá-los e aí sou esculachada. Mas fazer o quê, né? Tem gente doida demais andando no mundo. Então, dos próximos 5 anos, 10 anos, serão anos críticos. Principalmente que a gente não sabe quem vai ganhar a eleição esse ano, gente. Ainda tem esse rolê que faz toda a diferença. Guerra no mundo. O trem tá complexo. E se você, irmã, não entender hoje que você precisa se movimentar em amar a você muito ao ponto de consertar a sua vida. E se você não se ama, ame pelo menos seus filhos, caralho. Sabe? Ama a sua família ao ponto de você tomar vergonha na cara e ser responsável por isso. Parem de sentar igual umas bobonas. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque eu não sei. Ai, ó, para, mano de mulher velha. Eu, hein? Faltou uma Havaiana de pau lá no passado. Gente, é sério, vamos nos posicionar.
Vamos nos posicionar, vamos ter responsabilidade com a nossa grana, com os nossos negócios. Ah, eu não quero empreender, vá para a CLT, cara. Com amor, com tranquilidade, sabe? Pegue a vida cotidiana com muito amor do coração e o trabalho como uma fonte também de recompensa para você. Na próxima sexta-feira, a gente vai falar especificamente sobre plano de negócio. Prático, didático. Venha na sexta-feira às 7h40 da manhã, do dia 27 de março, com o seu caderninho, pra gente junto já começar a ter a clareza, porque aí vamos vir as outras lives, mas eu já estou caminhando para te ajudar na preparação de fato do início da reforma tributária. Fechou? Então, ó, super beijo, você que tá no Instagram, você que tá no TikTok, eu já tô chegando aí. Essa live vai ficar salva e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Tchau!